Então, como dirigente regional de ensino, nós temos a Marta Andrade Primo Mendes de Oliveira, como diretor do núcleo pedagógico, que vem organizando e direcionando tanto esse momento, né, toda essa parte de formação conosco, é o Frederico Gustavo dos Santos Silva Moreira. Eu estou como professora coordenadora que irei estar com vocês nessa manhã, né, de formação, pensando na disciplina curricular Língua Portuguesa para o ensino médio, e como apoio técnico aí o PCNP Fernando. E sejam todos bem-vindos, sintam-se bem acolhidos. Como objetivo, nós temos promover a formação do estudante nesse espaço de ATPC e levá-lo a refletir o que é essencial nesse contexto de atividades remotas. Revisitar a forma de organização da disciplina de língua portuguesa e propor um roteiro de estudos pautado em habilidades, né? Essa daqui eram os objetivos, esses aqui eram os objetivos da semana passada. E agora, Fernando, você pode passar para o slide 17. Você vê a minha projeção? Ainda não, Fernando. Não? Não. Então, como tema da nossa TPC, nós temos ressignificando o ensino da língua portuguesa. Na semana passada, nós vimos a primeira parte e hoje nós daremos continuidade, né, na parte 2. Vamos lá. E nós temos aí, né, como objetivo para esse ATPC de hoje, além de promover a formação e propor o roteiro de estudo pautado em habilidades, retomar o gênero textual, o tipo textual e domínio discursivo a partir do roteiro de estudos apresentado na semana passada. Então, hoje nós daremos continuidade à formação da semana passada, e aí eu trago um novo enfoque aí para fechar o momento. Vamos lá. E para nós iniciarmos esse momento, né, de interação, vocês estão vendo aí uma imagem. E eu gostaria que vocês colocassem aí no chat ou, né, pedisse a palavra e falasse um pouquinho o que vocês estão observando, né? Quais as impressões dessa imagem? O que vocês veem aí? Então, aí nós temos essa imagem que está retratando alguma coisa. O que vocês, quais as impressões a respeito? Eu acho que é porque o guarda-sol, a gente não vai vender muito, mas o guarda-chuva, sim, vai ser muito mais necessário numa chuva. O sol não é tão necessário quanto um guarda-sol na chuva. Legal, professora. Obrigada pela contribuição. Mais alguém gostaria de falar? Fer, você quer fazer a leitura do chat? Nilceia, tem algumas contribuições aqui. O professor Jorge, ele coloca uma antítese, né? Antítese. A professora Sandra diz que são oportunidades, né? A professora Mirtz fala uma adaptação do ser humano de acordo com o seu entorno. O professor Tim Humano, ele diz que é uma adaptação diante das mudanças.
A professora Lucinéia coloca que é um foco na solução. Professor Edson, prioridade do momento. A professora Márcia, nem todos os dias são iguais. A professora Yara, ela coloca que é uma adaptação às situações. A professora Vilma, ela diz também que é uma adaptação dos dias atuais. E a professora Mânia, ela diz uma intertextualidade, né, desse texto não verbal. Muito bem, né? Eu acho que é isso mesmo, cada um aí participou, né, deixando um pouquinho das impressões a respeito da imagem. Então, nós temos aí essas duas imagens, né? Foi muito falado hoje na TPC do Centro de Mídia, da questão da intencionalidade, né? E quando eu trouxe essa imagem para vocês, né? O intuito foi esse mesmo, para que vocês conseguissem enxergar que, diante do contexto que nós estamos vivendo, diante da situação, nós precisamos estar preparados para as adaptações, né? E essas adaptações, muito bem, Silene, ela nos oportuniza, né? São situações de oportunidade. Mas para que nós tenhamos essas oportunidades e nós possamos abraçá-las, nós precisamos, né, ter um certo conhecimento. Então, quando ele vem de guarda-sol e de repente chegou uma chuva, então ele tem que mudar a estratégia. E isso, diante do nosso contexto, vocês estão fazendo muito bem, né? Cada um dentro da sua realidade, está buscando aí formas de oportunizar para que a aprendizagem chegue até os nossos alunos, fazendo aí o possível, o impossível, e cada um está fazendo o seu melhor dentro da realidade que tem. E é isso mesmo. Mais alguma contribuição aí, Fer? O professor Rodrigo mostra a adaptação de cada indivíduo no dia a dia. Cada dia é diferente do outro. Isso mesmo. Muito bem. Podemos passar adiante? Mais uma, por favor. E aí eu trouxe novamente aí, né, a questão das habilidades que foram apresentadas lá no ATPC da semana passada, onde, né, eu debrucei em cima das habilidades do segundo bimestre e pensando no roteiro de estudos, né, que está sendo proposto e sugerido a vocês, as seguintes habilidades. Lá na primeira série do ensino médio, o relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Lá no caderno da segunda série do ensino médio, inferir o sentido de palavras ou expressões em textos literários, considerando o contexto que as envolve. No caderno da terceira série, nos fala inferir significados apoiando-se em pistas presentes no texto e na mobilização de conhecimentos. Pode passar, por favor. E aí eu busquei também, né, quais habilidades poderiam ser contempladas lá no caderno, né, do ensino fundamental. E aí nós temos duas habilidades, né, no ensino fundamental também. Ler de forma autônoma textos de gêneros variados e compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos. Pode passar, por favor, Fernando. E aí nós vamos, né, trabalhando com as estratégias de leitura, construindo o texto. Então, na semana passada, nós já tínhamos visto, né, a respeito das estratégias de leitura, o antes e o durante. E aí nós temos o texto, né, um apólogo, em cima dele será toda a nossa TPC, né, que foi construído pensando nesse texto. Então, ao ler o título, é possível deduzir o assunto que será abordado? Se sim, o que levou a ter essa conclusão? O que vocês têm a nos dizer? Eu não apresentei o texto, e aí pensando no título, quais os levantamentos, quais os conhecimentos prévios, quais as possíveis, né, deduções que nós podemos fazer a partir desse título? Um apólogo.
Vocês podem estar colocando aí no chat, vocês podem estar falando, fiquem à vontade. Então, todas as vezes que nós vamos trabalhar com o texto, né, para os nossos alunos, propor um estudo a partir do texto, nós precisamos trabalhar com essas estratégias de leitura. Essas estratégias de leitura, elas vão fazendo com que o aluno, ele se envolva, né, durante as atividades e com que ele busque pista para compreensão. A Mirtes coloca aqui para nós o seguinte, que o assunto não, apenas a tipologia, né? Uma coisa. E o Edson acrescenta que é um ponto de vista. Isso, até mesmo porque nós estamos trabalhando no primeiro momento com as estratégias antes da leitura, né? Antes da leitura, nós podemos trabalhar, então, explorando o título. Pode passar adiante, Fernando. E também nós podemos trabalhar resgatando também um pouquinho do autor, né? Para propor ao aluno uma atividade, pensando neste roteiro, eu coloquei aqui, ó, caso não conheça o significado da palavra, consulte o dicionário. Porque, de repente, um apólogo é muito vago, né? Ele não consegue compreender, porque não faz parte aí do contexto dele, ele não leu nada a respeito. Então, além de trabalhar com esses conhecimentos prévios, explorando o título do texto, ele também pode buscar e consultar o dicionário, né? Pensando no significado da palavra em si. Pode passar. E aí, o que eu falei para vocês, ó, também explorar, né, o autor, né? Você conhece o autor? Comente sobre a biografia ou alguma obra dele que já tenha lido. Pensando no nosso autor aí, o Machado de Assis, ele é um autor, né, que nós não temos nem palavras para falar sobre ele, né? Porque é um autor magnífico, é um autor de grande, eu posso dizer assim, que ele acaba sendo para nós um patrimônio, né, cultural. Pensando no Machado de Assis, ele funda a Academia Brasileira de Letras e deixa um grande legado para nós, né? Pode passar, Fernando, por favor. E aí, durante a leitura, o que nós podemos pensar, né? Inicialmente, pedir para o aluno fazer uma leitura global do texto. Uma segunda leitura, ele pode estar destacando as palavras desconhecidas, né? Pesquisando o significado e os sinônimos, as palavras-chave e a ideia principal do texto, né? E durante o momento que ele vai destacando, que ele vai grafando essas palavras aí, ele pode estar fazendo o seu próprio esquema de compreensão. Cada um tem uma forma de compreender o texto, né? E os esquemas de compreensão acaba sendo individual. Tem pessoas que conseguem fazer perfeitamente um mapa conceitual, outras é um resumo, uma síntese, né, em tópicos, áudios e assim por diante. E aí, cada professor, diante do que está acostumado a trabalhar, está habituado a ensinar o aluno na compreensão do texto, né, pode também estar determinando para o aluno como que ele pode estar fazendo esse esquema de compreensão a respeito do texto. E aí nós temos, né, o texto Um Apólogo, né, do Machado de Assis, e eu gostaria de 3 pessoas para fazer a leitura do texto. E aí uma pessoa faria o papel do narrador, uma outra pessoa o papel da agulha e uma outra pessoa, a terceira pessoa, faria o papel da linha. Quem gostaria de fazer a leitura do texto para nós? O trio. Posso fazer? Pode. Mais alguém? Mais 2. O Rodrigo. Quem mais?
Jorge, estou vendo você daqui. Você pode fazer a leitura de um outro? Abre o microfone, Jorge. Nós não conseguimos te ouvir. Mais alguém? Nossa, os professores de língua portuguesa estão inibidos. Não querem fazer a leitura. Lidar com a câmera não é fácil, né, gente? Mais alguém para ajudar o Rodrigo aí, por favor? Mais dois? Eu posso. Oi? Eu posso. A Silene, quem mais? Mais um. Eu posso. A Mirth, é isso? Muito bem. É. Vamos lá. Então, as próximas telas, né? Nós teremos o apólogo, e aí, quem faz o papel do narrador? Posso fazer? Rodrigo, quem faz o papel da linha? Eu posso ser a linha? A Mirtz faz o papel da linha e a Silene fica com o papel da agulha. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Pode começar? Pode. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que você está... Pode... Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Aconteceu algum problema? Não, mas Eu não estou ouvindo nada. Eu acho que a Silene deve ter caído. Rodrigo, você assume a fala dela? assumo. Silene, seu microfone está desligado. Ai, desculpa, tinha caído, perdão. Faz parte, né? A tecnologia nos prega isso de vez em quando. Ai, que raiva, perdão. Vamos lá. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Gente, o negócio do gravar tá em cima. E agora? Não consigo ler, senhor. Mas por quê? É boa. Porque coso. Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você, esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto, não eu. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa.
Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, que dizia a agulha. Socorro, gente, não estou conseguindo ler a primeira palavra. Então, senhora Linha. Pode continuar. Então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o clique, 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 clique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E, enquanto compunha o vestido da bela dama, e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acochetando, a linha para mofar da agulha. Perguntou-lhe. Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto ficas na caixinha de... Desculpa, não sou eu, né? Não era o alfinete. Desculpa. Ninguém pensou no alfinete. É. Quer que eu leia? Acho que é melhor. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Muito bem, né? Muito bem, gente. Obrigada aí os 3 professores que fizeram a leitura, né? Do apólogo para nós, Silene, Rodrigo e Mirtes. Muito obrigada, né, por esse momento aí de participação. E aí, ao final, né, construindo o sentido, né, de trabalho com o texto, nós temos. Pode passar, Fernando, por favor. Após a leitura, né? Após a leitura,
As suas expectativas em relação ao texto, elas foram confirmadas? O que vocês acham? Nós trabalhamos lá no início com o levantamento de conhecimentos prévios, e aí vocês, né, colocaram. Diante do título, diante do conhecimento a respeito do autor, as expectativas que vocês tinham no início, após a leitura, elas se confirmaram ou não? Olha só, eu, por exemplo, eu já conhecia esse texto há muito tempo, né? Eu estou tentando me colocar no lugar do aluno, aquele que nunca ouviu, né? Quando eles ouvem o título lá, o apólogo, eles não vão saber, a não ser que eles conheçam lá a tipologia textual de que é um apólogo. Mas o título em si, por si só, ele não oferece ao leitor nenhum indício do que será tratado no texto. Agora, para nós, essa pergunta fica meio retórica, porque a gente acho que a maioria aqui já ouviu e já conhece, né, o texto. Então, assim, se eu fosse analisar como se eu não conhecesse o texto só pelo título, jamais eu saberia do que iria se tratar, né? Então, eu não sei, porque a gente já conhece o texto, fica meio difícil de dar essa resposta. Sim, né? Mas vamos pensar assim, né, o Mirtz, quando você coloca assim, se eu penso como aluno, né, que muitas vezes ele não sabe o que é um apólogo, e só pelo título, ele não vai dar margem para ele ter esclarecimentos do que vai ser tratado durante o texto. Aí, após a leitura, ele vai pelas deduções, né? Isso, isso Porque aí mesmo. ele vai compreender que existe toda uma intencionalidade, né? Existe todo um contexto aí, um objetivo durante a leitura que a gente vai descobrindo aos poucos. Exatamente, é isso mesmo. Né? Pode passar, Fernando, por favor. Vocês podem falar, viu, gente? Pode participar aí no chat, que aí nosso momento fica mais rico. Você consegue identificar o gênero textual? O que vocês acham? Pensando como aluno, pensando como professor, é fácil identificar o gênero textual aí do apólogo? Tem muitos alunos que não conseguem identificar, né? Porque tem muitos que não sabem realmente o significado de uma narrativa ou uma descrição. Eles não conseguem ainda assimilar uma coisa com a outra, né? Então, eu acho que o professor deveria procurar identificar, procurar dar uma explicação mais abrangente em relação a isso, porque tem muitos ainda que, quando entram dentro da sala de aula, eles não sabem praticamente fazer um discernimento em relação a certas coisas, né? Mesmo tendo contato com esses gêneros desde o ciclo 1, né, Rodrigo? Isso mesmo. Tem muitos professores, tem muitos alunos ainda que sentem uma grande dificuldade. Eles não sabem realmente o que é uma narrativa, o que é uma descrição, entendeu? Não sabe o que é uma prosa, não sabe o que sabe a diferença entre um poema e uma poesia. Então, acho que o professor deve interagir de uma maneira com que faça que o aluno compreenda melhor aquilo, né? O que está sendo discutido, o que está sendo debatido dentro da sala de aula. E aí você traz uma informação importante, que quando você coloca para nós, né, que cabe ao professor fazer isso, né, e realmente dessa forma mesmo que precisa acontecer esse movimento de compreensão do texto, né? Então, o professor, ele é o par mais desenvolvido, ele está repertoriando o aluno e ele precisa o quê? Sim. Ele dá subsídios, né, para que o aluno consiga compreender o texto e ele consiga entender as características de cada gênero textual, né? Eu acho também que o professor, eu acho também que o professor também deve fazer assim, uma compreensão de certas palavras, porque tem alunos que não conhecem certas palavras, eles são muito repetitivos quando eles vão escrever um texto, né? Eles poderiam procurar um sinônimo, eles não sabem o significado do sinônimo, né? Olha, qual a diferença entre essa palavra e essa daqui? Vocês sabiam que essa palavra, ela assume um significado diferente em certos momentos, né? Você pode utilizar essa palavra, você pode procurar um sinônimo que, sabe, uma palavra que una, né? Que uma palavra que dê um outro significado, né? E você não ser tão repetitivo no seu texto.
Isso, né? E dá margens também para que ele compreenda, não só buscando o significado das palavras no dicionário, mas também ele consiga compreender diante da leitura do texto, né? Dentro do contexto em si, né? Eu acho que aí o aluno vai ter o primeiro contato dele com o gênero, que é alegórico, né? Uma alegoria. E aí o professor vai instigando o aluno a falar. Claro que o aluno às vezes vai errar, ou então tem todo um passeio pelo texto, porque no final tem uma mensagem, né? Aí, então, é todo o diálogo mesmo construído. É isso mesmo, Cleusa. E aí a Marta, ela coloca para nós que o gênero é fábula, né? A Nancy, ela contribui colocando que o apólogo é um gênero textual. Então vamos lá, Fer. Pode passar. E qual o assunto abordado no texto? É o comportamento do ser humano, não é? É o orgulho, o convencimento, tem bastante coisa, bastante coisa aí. Que pode ser explorada, né? Vamos lá, Fer, mais um, por favor. E você pode perceber também que uma determinada palavra ali, que é o verbo cozer, né? Tem muito aluno que não vai saber o significado. Tem muita gente que pensa que é cozinhar, né? Se você não explicar para o aluno o que é cozer, ele vai pensar que é cozinhar. Com certeza, Nossa, né? O texto permite muita aprendizagem, né? É um texto muito rico, né? E essas palavras, elas não fazem parte do contexto do aluno, do repertório, e aí cabe a nós, enquanto professores, repertoriar para que ele possa compreender, né? E quando nós lemos esse texto, é possível fazer conexões com outros textos, filmes, notícias? O que vocês acham? Nossa, olha só, tem é que o aluno não vai ter, talvez, esse repertório, mas a Clarice Lispector, ela tem uma frase dela que ela diz que há muitos que cosem por fora e ela cose por dentro, que é toda a obra dela, mas isso é algo à parte que eu lembrei agora. A Clarice tem todo, né, uma característica própria, né, ela é introspectiva, né? Sim, e ela faz esse movimento. Muito que bem. o professor falou do verbo do cozer, aí eu lembrei, né, do quanto a palavra é difícil para os alunos. Fer, você faz a leitura do chat para nós, por favor? O professor Reinaldo, ele está dizendo, narra a história de orgulho, ciúmes e vaidade que levam a uma agulha e uma linha a uma polêmica acalorada, em que ambas procuram provar a superioridade em relação à outra. No fim, na ausência de acordo entre as partes, o autor termina com uma lição de moral pesarosa, né? Contei essa história a um professor de melancolia, que então me disse, abanando a cabeça, também tenho servido de agulha a muita linha ordinária. A Marta, professora Marta, coloca, a personificação pode ser trabalhada. Professor Edson, sim, lembrei da passagem bíblica, Abel e Caim. O professor Will, a professora Vilma diz, dá para trabalhar a empatia. Isso mesmo, né? Cada um de vocês que colocaram aí a contribuição no chat, né? A gente percebe que tem um ponto de vista, né, em relação ao texto. Então, essa questão dessa disputa, né, entre a agulha e a linha, ela fica bem, né, forte durante toda a construção do texto, né? Durante todo o enredo a gente percebe isso. Pode passar, Fernando, por favor. Então, tem uma certa música, por exemplo, do Raul Seixas, né, na qual ele é uma música da década de 80, mas que ela trata de assuntos que estão acontecendo diariamente, né, como é o caso do Covid e tudo, né, que ele fala que o professor não vai mais ir para a escola, que não sei o quê, e isso eu acho que pode ser debatido, trazer para dentro da sala de aula, para o aluno ver realmente, fazer uma análise em relação a isso, entre o passado e o futuro.
né? Porque isso também está narrando o que está acontecendo diariamente. As pessoas estão muito egocêntricas, muito egoístas, né? Isso é o que está sendo narrado também no texto. São duas personalidades que são totalmente, né? Uma quer interiorizar a outra, uma quer ser mais o que não é, né? Isso Eu mesmo. acho que dá para abordar o trabalho em grupo, o quanto um precisa do outro, sozinho não somos nada. Isso mesmo, gente. Nós vamos pensar assim, né? Quando a gente faz toda a questão de análise do conto, né? No apólogo, né, é comum. O que é comum? Essa personificação de valores e comportamentos humanos. Então, quando a gente chega lá na moral do apólogo, a gente percebe o porquê que o Machado de Assis ele escreveu esse texto, né? Qual a intencionalidade? Então, ele traz o quê? Toda uma construção que ela vai no decorrer, e quando vocês falam, né, que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais egocêntricas, cada vez querendo tirar vantagem em relação às coisas, em relação às situações, nesse texto fica bem visível, né, essa construção. Pode passar, Fer, por favor. Uma coisa também que já está acontecendo aí também no texto dele é o preconceito também, né? Que por mais que a pessoa tenta acabar, né, finalizar com tudo isso, o preconceito ainda continua evoluindo. Parece que, sabe, as pessoas, elas não evoluem em relação a determinados assuntos, elas são totalmente retrógradas. É isso mesmo, né? As pessoas, elas, por mais que saibam que uns, né, precisam dos outros, acaba não evoluindo nesse quesito, né, de empatia, de trabalho em equipe. A gente fala tanto na questão das competências socioemocionais e nós percebemos a dificuldade que as pessoas têm em lidar com essas competências, né? E as pessoas parecem carro que só funciona na marcha ré, não engrena na primeira, na segunda. Seria mais fácil se nós conseguíssemos desenvolver todo um trabalho em equipe, né? Todo um trabalho em conjunto com o outro, todos ganham, né? Quando se trabalha junto, e isso acaba deixando claro no texto, né? Como vocês falaram, essa questão do egoísmo, né? A gente percebe a todo momento ali um querendo tirar vantagem em relação ao outro. Pode continuar, Fernando, por favor. E aí foi proposto, então, uma pesquisa sobre o autor Machado de Assis, né? Pensando nas características das obras e o contexto de produção. E aí nós temos, né, o Machado de Assis, um grande escritor, que ele está aí sempre solicitado, aí sempre é pedido nos temas das redações aí do Enem, dos vestibulares. Então, o aluno ele precisa conhecer esse autor. Então, ao propor uma pesquisa para o aluno, vai ampliar esse repertório, né? E aí ele volta ao texto, né? Eu coloco aí para vocês como uma sugestão para que ele volte ao texto e realize uma terceira leitura, registrando o quê? A resposta para a seguinte questão. Com relação ao autor, uma das características de seus textos é a crítica à sociedade da época. Essa característica está presente no texto? E aí o Alexandre já respondeu aqui para nós, né? Que o texto ele faz uma crítica às relações sociais. Tanto a agulha quanto a linha estão para servir a baronesa, que está no topo social, né? Então, vocês percebem que toda a construção durante o texto fica visível essa interpretação, né? Eles estão costurando o vestido, mas não é para uma pessoa qualquer. É para uma baronesa. E a baronesa, ela vai onde? Ela vai ao baile. Ela vai dançar com quem? Ela vai dançar com as pessoas que estão ali no topo da sociedade, né? Pode passar, por favor, Fernando. E o autor, ele utiliza pistas que facilitam a compreensão do texto. E, nesse sentido, nós vamos retirar alguns exemplos relacionados aos seguintes itens. Pode passar. Vocês conseguiram
identificar expressões e construções enfáticas durante o texto? Seja mais clara. Alô? Ai, Jesus. Oi? Oi? Pode Então, falar? pode falar. É o seguinte, ele foi taxativo, né? Alguém falou do egoísmo, eu estou falando aqui muitas pessoas aí, principalmente os personagens do texto, eles são, como é que fala? Aquele tom de superioridade, é muita superioridade. Um quer ser superior ao outro, valorizar mais o seu trabalho, tá certo? E sendo que o trabalho é para uma pessoa mais superior ainda. Então essa é uma das questões que deixa, a superioridade que muitas pessoas acreditam que tem. E o ser humano não tem superior, né? Nós temos responsabilidade. Tá? O presidente da República não é superior a ninguém, tem responsabilidade. Nós, professores, não somos superior ao aluno. Nós temos responsabilidade. Então, é isso que deixa bem claro. Aí, a agulha e a linha não estão preocupadas com a responsabilidade delas, mas sim com a superioridade que uma tem sobre a outra. Ele pensa que tem sobre uma outra. Mas quando nós falamos em expressões e essas construções enfáticas, né? Voltando ao texto, quando ele coloca para nós, né? Era uma vez, nós lembramos do quê? Isso é a lenda, né? Nós lembramos dos contos de fada, né? Então, isso daí é possível identificar dentro do texto, né? Existe a questão também das escolhas, né? Dos pronomes. Então, os pronomes que ele utiliza, a baronesa, né? Quando a agulha e a linha, né? Ela coloca a questão da superioridade, fica bem pontual também, porque uma se refere à outra como você, como se não fosse o você, fosse qualquer coisa. A outra já se refere à senhora, né? Pode passar. E ali também os objetos assumem uma vida, né? Eles falam ali, eles assumem o papel de personagem principal ali. Porque uma agulha não fala, um objeto não fala. Então eles começam a dialogar para mostrar realmente quais são os principais problemas que estão sendo abordados ali, né? Um querendo se justificar sobre o outro, querendo inferiorizar o outro, né? Mostrando que ele é melhor que o outro, né? E no sentido da sua fala, o professor, aí nós temos a questão da linguagem figurada, né? Isso. E a questão da prosopopeia e da personificação. Então, os objetos, eles ganham vida, né? E toda a construção, todo o enredo do texto é construído a partir do quê? Da linha e da agulha, né? E essa é uma característica do apólogo. Bom, esse texto é bem claro que ele é uma fábula. Qual é a principal característica da fábula? Os animais e os objetos falarem e criticar a sociedade humana. É uma crítica bem contundente da situação humana. O ser humano ele se sente superior ao outro, arrogante. A arrogância está aí. É uma característica, esse texto, voltando à pergunta lá da primeira pergunta, se o aluno, né, vai entender esse texto. Se o professor trabalhar as características de gênero, ele vai entender que esse texto é uma fábula. Que os animais, que o rapaz falou aí, o professor falou, que realmente os objetos não falam, mas é uma característica da fábula, que na fábula os objetos não falam. Mas isso é para criticar um comportamento, atitude do ser humano. E principalmente, nesse caso aí, a arrogância. Como eu disse antes, um querer ser superior ao outro. Então, a característica da fábula. A fábula tem isso. Tanto é que tem até a moral no final. É isso. Isso mesmo, Jorge. E aí nós vamos lá, né? Em qual momento do texto nós podemos observar uma argumentação entre as personagens? Existe esse momento de argumentação? Dá licença um pouquinho, Niceia.
Oi, Suzy, pode falar. Eu só quero fazer assim, uma observação pela fala do Jorge aí, né? Eu já até sei o que você vai falar, mas está adiante. Tá. Porque ele disse que é uma fábula. A fábula tem as características dos animais que falam, né? Apólogo é um gênero textual, né? Do tipo narrativo. Então, é só para esclarecer isso daí, né? Não é uma fábula, é um apólogo. Tá certo? Certíssima. Quer dizer que ele tem a característica... pela contribuição. Ele tem a característica de uma fábula, é isso. Ele tem a característica como se fosse uma fábula. Nós vamos descobrir no decorrer da formação de hoje se esse texto ele é uma fábula, Alô? ele é um conto, ele é um apólogo, tá? Fiquem tranquilos. E aí, gente, essa questão da argumentação entre as personagens, ela é construída na fala durante todo o conto, todo o apólogo, né? Todo o texto. Então, nós percebemos o quê? Que a agulha argumenta de um lado, a linha argumenta do outro, e no final uma tira vantagem, né, em relação à outra. A linha que ela acaba sendo muito humilhada em relação à agulha, no final da fábula, quem é que vai para o baile? Dançar com a baronesa, né? É a linha. E pode passar, Fernando, por favor. E os sinais de pontuação existentes no texto? Vocês acham que quer dizer alguma coisa? Vocês observaram esses sinais de pontuação? Quando ele utiliza, né, na construção do texto, a reticências, o que significa reticências dentro do texto? Ou que falta alguma coisa, ou queria acrescentar alguma coisa. Como eu estou no celular aqui, não dá para... Eu até printei tudo, né, mas não dá para perceber os pontos finais. Então, a reticência quer dizer isso. Sempre alguma... Como se for falar pelo sentido da arrogância, alguma coisa que queria acrescentar, de acordo com a minha visão textual. Ele queria acrescentar alguma coisa. Os personagens queriam acrescentar alguma coisa. Aí sempre... ou que falta ou quer se acrescentar alguma coisa, ou quer se esconder alguma coisa. No caso, ela não era nem esconder. Era nem esconder, né? Ela queria acrescentar alguma coisa mesmo. Então, esses sinais de pontuação, né, refere à questão que em algum dado momento aí interrompe a fala das personagens, né? Então, quer dizer alguma coisa, o que ficou no ar, e aí dá, assim, a ideia para que o leitor ele possa também ter a sua interpretação em relação a isso. Pode continuar, Fernando, por favor. E o contexto de produção do texto apólogo? Ele permite situá-lo no período literário a que pertence? O que vocês acham? Bom, o Machado de Assis, ele é realista. Certo? Ele trata de uma realidade que realmente acontece, e até contemporânea, né? Que o realismo não é contemporâneo. Isso é uma realidade. Ele trata, ele tem toda a característica de um texto realista. Tá certo? Quando fala realista, trata da realidade, porque, na realidade, o realismo tem outra característica além dessa. Tá certo? Ele trata de uma coisa que é real. Então, nós percebemos que o realismo nós trabalhamos em qual série do ensino médio? Pode trabalhar no segundo, da segunda série, e se estender, né, até o ensino médio, dependendo das habilidades do aluno que a gente trabalha. Mas geralmente ensina-se no ensino médio, né, que o realismo ele vem depois a gente chama do... Como é que fala? Do anterior lá, como é que deu um branco aqui? Do sentimentalismo, deu um branco. Do romantismo. Ele vem negando. Então, a gente trabalha o romantismo, depois o realismo para negar. Então, é no ensino médio. Mas pode-se trabalhar, mas também pode trabalhar no ensino lá no terceiro ano, não tem problema nenhum, dependendo da característica. E vocês viram que a proposta de trabalho com o texto, né, embora o realismo, né, nós trabalhamos
de uma forma mais acentuada lá na segunda série do ensino médio. Eu trago para vocês uma proposta com o texto do Machado de Assis, que pode ser trabalhado tanto lá no ensino fundamental quanto nas 3 séries do ensino médio, né? Pensando nas habilidades apresentadas no início da nossa formação de hoje. Ô, Fer, você quer fazer a leitura do chat, por favor? Nilce, só voltando aí, pela característica do texto, pode trabalhar em qualquer série, até lá no 5º ano. Aí não se trabalha as características do homorealismo, mas o texto em si pode ser trabalhado em qualquer série. O que vai diferenciar isso, Jorge, é a intencionalidade do professor ao abordar esse texto aí nas diferentes séries, tá? Então, dependendo da intencionalidade, esse texto pode ser utilizado tanto lá no fundamental, né, quanto no ensino médio. Mas vai depender de toda aquela questão de construção, qual a intencionalidade do professor, como que ele vai mediar para que o aluno consiga compreender esse texto. Pode ir para nós, Fernando? A professora Márcia, ela coloca, é um texto que ao mesmo tempo que é simples, é rico também, pois podemos trabalhar muitas atividades com os alunos, tipologia textual, figuras de linguagem, comparação, etc. O professor Reinaldo fala, as reticências marcam uma suspensão da frase devido muitas vezes a elementos de natureza emocional. O professor Alexandre, ele pontua, fábula e apólogo são alegorias morais. O que diferencia são os personagens que representam as ações humanas. Na fábula, essas ações são representadas por animais. No apólogo, são representadas por objetos. O professor Reinaldo coloca aqui também, o realismo foi um dos principais movimentos artísticos do final do século XIX, com diversas formas de manifestação, a arte realista teve grande importância tanto na Europa quanto no Brasil. Na literatura, autores como Gustave de Flaubert e Machado de Assis. Muito bem. Pode passar, Fer. Posso colocar um comentário? Pode, fica à vontade. Quanto ao aluno diagnosticar, conseguir compreender as informações implícitas e explícitas que constam no texto, nós percebemos que isso está muito arraigado à concepção da quantidade de repertório que ele tem. Desde a questão de alfabetização, ou seja, da sua estrutura que foi constituída de códigos, de linguagens e dos eixos aí da língua portuguesa, bem como também da capacidade dele de interpretar, que se diz aí do letramento. Por que eu estou fazendo esse apontamento? Porque em tecnologia a gente sofre muito com isso. Quando nós falamos em letramento digital, muitas vezes os nossos alunos não têm esse repertório, não têm este vocabulário, e isso faz dele só um decodificador de código. E aí, quando você tem algo de uma profundidade teórica tão grande igual esse texto, ele só é possível interpretar e ter um letramento dele se tiver algo assim, um aprofundamento do aluno. E aí, cabe aí ao professor, né, conduzir esse processo de mediação, né? Eu só quis colocar isso porque está muito ligado à tecnologia também. Muito bem, Fer, obrigada pela contribuição. Os alunos também, eles ficaram escravos da informatização. Eles, em vez de evoluírem, né, a maneira de escrever, a maneira de interpretar qualquer coisa, eles estão muito presos ao que ele disse, né? Eles estão sempre... eles não estão conseguindo assimilar certas coisas. Eles procuram abreviar tudo que eles vão fazer. Tudo que eles vão escrever, eles procuram de uma maneira abreviada, uma maneira mais fácil, né, de passar o que eles estão entendendo. E aquilo faz com que eles se tornem escravos da informatização também, né? Com certeza, né? E aí a gente pega um pouquinho da fala do Fernando, a questão da mediação do professor, né? E fazer com que
esse aluno também, que muitas vezes ele só faz o básico, nós também podemos buscar meios para que amplie, né, de acordo com a intencionalidade do professor, e que ele possa ter acesso, né, que ele possa ter contato com os diferentes gêneros textuais, né? Pode passar, Fer, por favor. E aí, conceituando, né, gente? Será que o apólogo é um gênero textual, não é, né? Ficou na dúvida, né, aquela pergunta, e a Suzy entrou, o apólogo é um gênero, né? Então, nós temos aí a definição de apólogo. O que é um apólogo? Um apólogo é uma narrativa curta e carrega uma moral, em geral, apresentada no final. As personagens no apólogo são objetos inanimados. Aí nós temos plantas, pode ser pedras, rios, relógios, moedas, estátuas, etc. E aí eu vou pegar um pouquinho da contribuição do Alexandre, né? Quando ele coloca que a fábula, ela traz como... uma das características da fábula é que os animais é que ganham vida. No apólogo vão ser os objetos. E ainda nós temos um outro texto também, né? A questão das parábolas, que aí o ser humano, né, que vai a construção de todo o texto é em cima do ser humano, e no final também traz uma moral, né? Então, nesses 3 textos, tanto o apólogo, né, que a gente pega ali como característica a personificação dos objetos, quando nós pegamos a fábula, que é a personificação dos animais, e nós temos também outro texto que vai na mesma linha, né, um outro gênero textual, que são as parábolas, que também traz um ensinamento. Só que a diferença é que na parábola nós temos os seres humanos mesmo, né? Geralmente são textos que também nos ensinam algo. Alguma dúvida em relação a isso? Então, o apólogo, ele é um gênero textual, assim como a parábola, assim como a fábula. Pode passar, Fer, por favor. E aí, analisando, nós temos, né, o apólogo. O que é um apólogo? Ele é uma narrativa. E a narrativa, ela apresenta o quê? Os elementos essenciais. Nós temos um narrador, nós temos um personagem, nós temos o tempo, o espaço e o enredo. E essa construção, dentro da narrativa, pensando no nosso texto trabalhado no dia de hoje, nós percebemos de forma bem visível o início, o meio e o fim. E como acontece essa construção? Numa apresentação inicial, o autor coloca para nós uma familiarização em relação ao texto. Então, na apresentação, ele coloca para nós as personagens, coloca o tempo e o espaço, situando o leitor para que compreenda o texto. Na complicação, já vem a questão do quê? Do conflito. E aí, o ponto auge da narrativa é o clímax. E, ao final, apresenta para nós um desfecho. Então, nós percebemos o quê? Toda uma construção, né, para a compreensão do texto. Então, na narrativa, nós temos um texto com início, meio e fim, e que precisa apresentar essas características. Pode passar, Fer, por favor. Então, a língua portuguesa, desde a semana passada, eu estou batendo na seguinte questão, né, a respeito do ensino. Então, nós temos o texto, né, como central aí para o ensino da língua portuguesa. Pensando lá na BNCC, resgatando um pouquinho da nossa ATPC anterior, nós temos um texto aí, esse apólogo, no campo artístico-literário, que no aspecto tipológico, ele está dentro do narrar, e aí, em relação ao gênero, é um gênero próprio, né, o apólogo. E a construção do roteiro de atividade foi possível de observar que nós conseguimos perpassar pelos 4 eixos da língua portuguesa. O eixo da leitura, o eixo da produção, o eixo da oralidade e o eixo da análise linguística. Pode passar, por favor, Fernando. E o ensino da língua portuguesa, ele deve estar voltado para a função social da língua. E essa função social,
é um requisito básico para que a pessoa ingresse no mundo letrado, para que ela possa construir o seu papel de cidadania e ainda para que consiga se integrar à sociedade de forma ativa e mais autônoma possível. E nesse aspecto, para ser considerado competente em língua portuguesa, o aluno precisa dominar habilidades que o capacitem a viver em sociedade, atuando de maneira adequada e relevante nas mais diversas situações de comunicação. E quem vai repertoriar o aluno para que ele consiga ter voz, para que ele consiga ter voz dentro da sociedade, consiga ter autonomia? Esse é o nosso papel, né? O papel do professor. Embora nós estejamos sendo bombardeados a todo momento, né, com a tecnologia, mas nós precisamos também, né, proporcionar leituras para que o aluno pense, né, repertoriando, e para que ele possa compreender, né, qual o objetivo de cada texto, a qual tipologia ele pertence, qual o gênero textual e assim por diante. E aí, gente, voltando um pouco, né, no apólogo ainda, quando a gente vai para uma análise, vocês falaram uma questão da personificação, né, dos objetos, que aí ele traz para nós a construção de valores e comportamentos humanos. Então, a moral, né, a moral ela é expressa como uma conclusão, né, nesse gênero textual. E no texto, o alfinete ali é o porta-voz da moral da história. E nós podemos interpretar, então, existem pessoas que facilitam a vida de outras, ajudando, abrindo caminhos, né, na hora da conquista, que recebe os benefícios, e a pessoa que foi ajudada. Né? Não é comum nós depararmos com pessoas que elas pegam carona, né, no que as outras fazem, e elas acabam ficando o quê? Com todo sucesso ali, né? Mas nos bastidores a questão era outra. E o apólogo, a relação entre as personagens, ela permite essa reflexão sobre os papéis de cada um e situações de trabalho. Vamos pensar o seguinte, quando vocês colocarem em relação ao egoísmo do ser humano, né? Que as pessoas querem tirar proveito de tudo. Será que nós conseguimos fazer alguma coisa sozinhos? Nós não precisamos do outro, então fica essa reflexão. Quando nós pegamos o esporte lá para se ganhar um campeonato, precisa de todo um trabalho em equipe, né? Um trabalho em grupo. Lá no teatro, para que aconteça aquele espetáculo, é necessário que todos, né, interajam e consigam ter um objetivo comum. Na dança, né, para que acerte o passo, as pessoas precisam estar no mesmo ritmo, com o mesmo objetivo. Então, é nesse sentido, né, que esse conto, esse apólogo, né, esse texto, ele acaba trazendo para nós. E é importante observar também a arrogância da agulha e depois a humilhação que ela passa, né? Porque no momento que ele fala assim, retorna a caixinha, então, essa arrogância, ela se perde. E na sociedade, no mundo atual, também é assim. Às vezes, esse jogo de interesse, o que acaba acontecendo, né? Vem à tona, né? E aí a pessoa fica, né, com aquela sensação, né? Então, era você que fazia tudo e o outro que ganhava todo, né, o mérito em relação a isso. E os pronomes de tratamento no conto, ele é um índice do lugar social de cada personagem. Ele vai ocupar a representação que a agulha e a linha têm. E a pontuação, como vocês já disseram, né, ela é riquíssima, né, essa questão das reticências, porque indica que as personagens elas são interrompidas e dando a sensação para o leitor de uma conversa pouco afável, né? E aí nós vamos lá. Pode passar, Fer, por favor. Quando eu trouxe esse texto para vocês, eu procurei, né, pensar e resgatar um pouquinho. E aí eu fui descobrindo, né, que esse texto, antes dele se tornar um apólogo, ele foi um conto. A primeira edição, ele veio apresentado como conto. E a partir da segunda edição, ele vem já com uma nova... já vem com a nova nomenclatura aí, colocando ele como um apólogo.
mais à frente, eu deixo para vocês algumas sugestões aí da professora Ângela Vaz Leão e da Melânia, que elas fizeram todo um trabalho, né? E a doutora Ângela, ela coloca para nós o quê? Que ela conseguiu traduzir esse conto aí em organização com as alunas do doutorado em 6 línguas, né? E ela coloca tudo dentro de um livro, e é um livro de grande repercussão. E quando nós pensamos, volta um pouquinho, por favor, Fer. Quando nós pensamos nos eixos, né? Então nós temos aí, ó, o eixo central do ensino da língua portuguesa deve se instalar no texto como a realização do discursiva do gênero, e assim explicar o uso efetivo da língua. Quando nós pensamos no eixo, né? Então, para se ensinar a língua portuguesa, a centralidade é o texto. E a partir do texto aí nós pensamos na questão da construção aí, tanto da aprendizagem para os nossos alunos, né? Porque até então nós ensinávamos, né, análise linguística, nós ensinávamos toda essa questão de sintaxe, né? De uma forma fragmentada. Então, com o Marcuse, ele traz para nós o quê? Que o eixo ele precisa ser o texto, né? E em cima do texto nós vamos construindo toda essa compreensão e repertoriando os alunos. Pode passar. A tipologia textual, né? Ela designa uma espécie de construção teórica, defendida pela natureza linguística de sua composição, e, em geral, abrange o quê? A narração, a argumentação, a exposição, a descrição e a injunção. Pode passar. Com o gênero textual, são os textos que nós encontramos na vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos, né, característicos e defendidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. E o domínio discursivo, eles constituem as práticas discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhes são próprios ou específicos, como rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de poder. E aí nós temos, né, pensando no apólogo, todo um processo de conhecimento, né, que nós vamos repertoriar os alunos. Então, para que a aprendizagem aconteça, eu preciso do aluno, eu preciso da mediação do professor e eu preciso dos conhecimentos com os quais vão operar as práticas de linguagem. E pode passar, Fer, por favor. E aí eu deixo para vocês alguns informes, né? Esses informes aí para passar adiante, que aí nós temos um novo calendário da FUVEST, que aí vem a questão dos pedidos de isenção de taxa de inscrição até o dia 24 de julho de 2020, a divulgação do manual do candidato no dia 24 de agosto, o período de inscrição de 31 de agosto a 23 de outubro de 2020. A prova da primeira fase, ela acontecerá, né, está prevista para o dia 10 de janeiro de 2021. A segunda fase da prova no dia 21 e 22 de fevereiro. E a divulgação da primeira lista de aprovados no dia 15 de março de 2021. Fernando, você quer fazer a leitura aí das contribuições no chat, por favor? Aqui, né, depois a professora Márcia coloca, é interessante que a linha foi sábia, não discutiu com a agulha e esperou o desfecho. A professora Márcia continua, tinha digitado antes, mas não tinha enviado. Muito bem. A Mertes coloca, todos nós servimos de agulha em algum momento da vida. Com certeza, né?
Mais alguém quer fazer alguma contribuição, quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ó, então eu trago aí para vocês, né, para nós fecharmos o nosso momento de estudo, alguns materiais complementares. Todos os slides, né, trabalhados nas duas ATPCs, eles ficarão disponíveis lá no núcleo pedagógico. E aí, como material complementar, né, vocês podem estar buscando aí um apólogo, né, uma sugestão de filme. É um filme em preto e branco, muito interessante, que traz de início sobre as características do autor, traz um pouquinho o contexto social, né? E depois ele passa para nós todo esse apólogo aí construído em cima do filme. E a seguir, nós temos aí como uma segunda e uma terceira sugestão de material complementar, entrevistas, né, com a doutora Ângela Vaz Leão e a Melânia Silva Guiar, que elas vão falar um pouquinho a respeito dos estudos, né, mais aprofundados que elas fizeram a respeito do apólogo de Machado de Assis. E aí foi assistindo essa entrevista, né, essas duas entrevistas aí, que eu consegui, né, descobrir que antes, na primeira edição do texto do Machado de Assis, ele veio em forma de conto, e só na segunda edição é que vem com esse novo nome aí, um apólogo. O Rodrigo coloca aqui para nós, né, que as roupas não podem ser construídas sem a união de ambos. Os objetos, né? E neste mundo deve haver uma união, caso queira que algo, né, progrida, né? Ô Fer, eu acho que a gente pode parar o compartilhamento da tela, né? Aí tem a bibliografia também, que vocês podem buscar aí, né, quais foram os embasamentos teóricos, né, na construção da pauta desses 2 dias de formação. Qualquer dúvida, qualquer que surjam aí, vocês podem estar perguntando, né, podem estar enviando um e-mail, fiquem à vontade. E agora vamos, né, antes de encerrar o momento, vamos esclarecer, né, alguma pergunta, o que vocês acharam, foi interessante, dá para propor essa proposta de roteiro para os alunos? Não dá, é muito difícil, né? Eu só quero deixar aqui para vocês o seguinte, né? Foi um roteiro construído pensando em uma formação, vocês perceberam todo o movimento que eu quis fazer durante os 2 dias de formação. Então, eu parti de um documento maior lá na BNCC, né? E aí eu vim trazendo, né? Passando para a questão da língua portuguesa como os campos, né, de atuação, pensando no estudo da língua portuguesa. Aí depois eu busquei trabalhar os eixos da língua portuguesa e vamos pensar num texto que eu posso trabalhar tanto lá no ensino fundamental quanto no ensino médio, porque os professores de língua portuguesa, eles acabam pegando aulas tanto de um segmento quanto do outro, né? E aí eu finalizo com as habilidades presentes no caderno do professor e no caderno do aluno, né? E aí vamos pensar o seguinte: é possível trabalhar no fundamental e no ensino médio? É possível, né? Mas vai depender da intencionalidade. É claro que uma análise mais aguçada, né, mais aprofundada, lá no fundamental, ela pode não ser possível, né? Mas também não é impossível. Mas lá no ensino médio, a partir do repertório que nós temos, né, em relação a essa mediação e essa intencionalidade, eu posso fazer com que alguns alunos cheguem a essa interpretação a respeito, né, do texto.
Eu acho que esse texto ele pode ser trabalhado desde o ensino fundamental até o ensino médio. Basta o professor saber a maneira como ele vai tratar o texto em determinadas séries, né? A maneira como você leciona no ensino fundamental é diferente como você leciona no ensino médio. Mas tem muitos alunos do ensino médio que eles têm dificuldade em assimilar o texto. Então, às vezes, você pode utilizar a maneira como você debate no ensino fundamental, utilizar isso para algumas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem no ensino médio também, né? Com certeza. E aí vocês podem até, vamos supor, se vai propor o trabalho com o apólogo, pode até pegar os outros dois gêneros, né? Então eu posso fazer uma intertextualidade, vamos pensar lá. Eu vou trabalhar o apólogo, eu vou trabalhar a fábula e eu vou trabalhar também ali a parábola. Aí, num movimento só, eu consigo fazer com que o meu aluno compreenda a diferença dos gêneros textuais diferentes aí, né? E a Mirtes coloca aqui para nós, né? Dá para aproveitar com os alunos com certeza, né? Eu só quero, assim, deixar claro que eu estou modelizando uma forma de trabalhar com o roteiro, né? Pensando nas habilidades do nosso currículo, né? Não estou dizendo que é para vocês trabalharem com os alunos. De repente, vocês podem pegar aí essa sequência de roteiro aí de estudos e aí fazer algumas alterações adequando, né? Pensando aí na fala do Rodrigo, para atingir o aluno que eu tenho lá no fundamental, ou até mesmo aquele meu aluno lá do ensino médio, que tem um pouquinho mais de dificuldades, né? É que nós temos que pensar que eu sei do aluno e eu sei o que ele é capaz, e a ponte que eu posso fazer para que ele compreenda e amplie um pouco mais esses conhecimentos, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma contribuição, aí pode ficar à vontade. O aluno também deveria ser mais participativo também, né? A partir do momento que o professor engaja com um trabalho como o de Machado de Assis, o professor deveria colocar o aluno para trabalhar nisso também, né? Para ele fazer a leitura do texto, para ele interpretar, para ele ver de uma maneira que ele possa transmitir aquela mensagem através da leitura, né, para assimilar melhor um conhecimento, para ajudá-lo durante o desenvolvimento do conhecimento. Mais alguém? Eu só falando, né, que o aluno no ensino médio, se ele não souber qual é o texto, certamente não foi trabalhado com ele também lá no ensino fundamental. A fábula, aliás, os gêneros, né, os tipos de texto, não trabalham no ensino fundamental. O aluno, se ele tiver em base ou embasado no que são gêneros, eles vão saber, ele pode não lembrar. Mas o professor deve trabalhar na lembrança, que tipo de texto, que personagem. Será que realmente Alfinete fala que no Apolo, o aluno não vai entender, então o aluno ele vai lembrar muito da fábula, no meu caso, confundir. O aluno vai lembrar muito da fábula. O tipo de texto que animais e objetos falam. Então o aluno, certamente, ele vai ter noção disso. A não ser que foi passado por ele nada sobre o que é uma fábula, o que é uma lenda, o que é um conto, o que é uma novela, etc. Por exemplo, pegar, por exemplo, uma história de Branca de Neves, por exemplo, né? E eu acho também que o professor deveria passar o duplo sentido também que tem aquilo, porque, por exemplo, conta uma história de uma moça, uma moça totalmente linda, que não sei o quê, e o professor também deveria mostrar também os dois sentidos que aquela história tem, né? Aquela história transmite. Com certeza. Ou também os vários, né? E aí vamos pensar assim, né? Tanto o Rodrigo quanto o Jorge, né? Essa construção, essa compreensão é nosso, né? É um trabalho nosso, enquanto formadores, fazer com que o nosso aluno ele compreenda isso.
né? Às vezes, Jorge, o aluno teve contato com a fábula desde os anos iniciais, né? E às vezes, vamos pensar, eu vou puxar até para a parábola também, como outro gênero textual. Porque vamos pensar aí, até mesmo de uma forma informal, dentro de casa, os pais acabam criando, né, algumas parábolas para ensinar, ou utilizando algumas fábulas, ou até mesmo, né, quando um apólogo, o professor trabalhando em sala de aula. Então, vai depender do professor, da intencionalidade dele e como ele vai estar fazendo com que o aluno compreenda essa diferença entre os gêneros, né? É comum haver essa questão da confusão, né? Esse é um apólogo, é uma fábula, porque as características são basicamente as mesmas, são narrativas curtas, né? Passa uma moral no final, é uma narrativa fechada, com início, meio e fim. Ah, Nilce, então tem narrativa aberta? Quando a gente pega os textos, né, as narrativas da contemporaneidade, que a gente pega, por exemplo, lá, um filme de terror ou de suspense, que de repente, ao final, levanta uma mão, né? Aí é uma narrativa que ela não é fechada, é uma narrativa que ela é aberta. Então, fazer com que o aluno compreenda isso é um papel nosso, né? Mas aí vai depender das habilidades a serem trabalhadas, vai depender da intencionalidade do professor. Tem que perguntar para os alunos, por exemplo, nesse caso, né, eles não sabem a diferença entre uma história e uma história, né? Aí perguntar, por exemplo, você sabe qual a diferença entre isso? Qual a diferença entre as palavras? Porque muitos, eles não sabem ainda, né? Muitos ainda têm essa dificuldade, como, por exemplo, foi dito que alunos sentem dificuldades ainda de encontrarem o significado, né, para determinadas palavras. Muitos não sabem o significado de determinadas palavras. Eu acho que deveria haver assim, um debate dentro da sala de aula, entre os professores, sobre realmente qual o significado de outras de palavras para serem utilizadas na história também. Com certeza, né? O professor poderia até propor para que ele fizesse ele desse um desfecho diferente, né? Para a história, isso. Aí vai depender de todo um trabalho, né? De toda uma intencionalidade. Fer, você quer fazer a leitura do chat, por favor? A professora Mirtes pontua, né? Que dá para aproveitar com alunos, com certeza. Fazer sempre um trabalho de pré-leitura. A professora Lucília, ela diz, muito boa reunião, a escolha, desenvolvimento. A professora Débora pontua, parabéns, muito proveitosa essa formação. E a professora Lucília, ela diz, muito boa reunião, a escolha do texto, desenvolvimento, participações, agradeço o empenho. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, né? Eu até coloquei para o Fernando aí como meu apoio técnico, né? Eu preciso fechar essa formação hoje, mas eu preciso trazer algum embasamento a mais, né? E toda essa formação, ela foi pensada com muito carinho, até mesmo para dar sugestões para que vocês possam estar, além de repertoriar, né, aumentar um pouquinho aí dessas dúvidas, né, abrindo um pouquinho e repertoriando em relação qual se é um gênero, se não é, também pensando uma questão que vocês podem estar utilizando lá na sala de aula com os alunos, né, alguma coisa que é possível de ser replicada, tá? Vamos pensar assim, é uma modelização que eu fiz aqui, vocês não são obrigados a estar fazendo, mas sintam-se à vontade. E aqueles que trabalharem aí, depois dê uma devolutiva, que vai ser muito interessante ver, né, como os alunos conseguiram compreender tudo isso. Então, muito obrigada, um bom almoço para todos vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.